Ok, turma, como estão todos? Mais uma aula no nosso canal Leitura.educa, dando prosseguimento ao nosso estudo da literatura brasileira, um panorama sobre tudo que aconteceu e que está acontecendo na nossa literatura, certo? Estamos dando aquela passada por todas as escolas literárias. Esse que é um conteúdo muito importante, é isso para nossos estudos, para vestibulares, para Enem, ok? Hoje trataremos da era nacional, ou seja, com o início da escola literária, do movimento literário denominado romantismo. Mas antes de mais nada, vamos à nossa vinheta. Bom, gente, como eu já disse, vamos entrar numa nova era da literatura brasileira, certo? Vamos começar a trabalhar agora a chamada Era Nacional, mas antes de partirmos para isso, eu peço a vocês que, mais uma vez, gente, não adianta só você vir dar uma olhadinha, deixar seu like, se inscreva no canal, para que vocês possam estar me ajudando a passar esse conteúdo a pessoas que precisam, a alunos, a estudantes que necessitam de um conteúdo de certa forma gratuito, certo? E quando você assistir o vídeo também, quando você ver o vídeo também, ajuda muito, muito mesmo você deixar o seu joinha, o seu ok, certo? E também marcar o sininho, porque aí você fica sendo avisado. E veja só, muitas vezes o YouTube não está, ele pode não estar avisando com relação a esses vídeos. Mas lembrando, os nossos vídeos, eles são sempre lançados, são sempre colocados no canal às terça-feira, certo? Toda terça nós temos um vídeo referente ao nosso projeto, que nesse momento é literatura brasileira. E na quinta-feira nós temos referente à nossa dica de livro, a nossa análise de livro, ok? Então o canal Leitura.educa tem vídeos lançados nas terças-feiras e nas quinta-feiras, ok, gente? Então deixa essa forcinha. Vamos então a nosso, como é que se diz, ao nosso romantismo brasileiro. Bom, nós temos aí um pouco do romantismo brasileiro, certo? Vamos falar agora dessa era que é uma era nacional, ou seja, nós vimos lá no arcadismo, a escola que nós começamos a trabalhar anteriormente, nós vimos que já estávamos passando por um período de transformações, de revoluções para o mundo, certo? Esse período já começava a surgir desde o período Arcade. Nós vamos ver alguns Arcades influenciados, nós podemos lembrar da Inconfidência Mineira. E um dos grandes acontecimentos mundial, de nível mundial, um dos, não foi o único, mas foi um dos, se não o maior, né? O maior influenciador dessa era nacional, nós vamos ter a questão da Revolução Francesa, certo? A Revolução Francesa com seus ideais, a partir desse momento nós vamos ter o surgimento de uma nova, como é que se diz, elite, não é isso? Uma burguesia. Então nós vamos ter o estudante, o literário, o artista, ele vai começar a se influenciar por essas transformações e ele vai buscar para si novas transformações. Bom, aí vamos ver aqui um pouquinho uma base do romantismo, desse movimento romântico no mundo. Nós vimos aí, como eu falei, a questão da Revolução Francesa com seus ideais de igualdade e fraternidade, não é isso? Trazendo toda essa influência para esse novo movimento literário, para a vida em si nesse período, certo? Aí veja só, o romantismo, nós temos aí alguns pontos influenciadores do romantismo pelo mundo, inclusive do romantismo no Brasil. Nós vamos trabalhar com Jean-Jacques Rousseau, certo? Com o mito do bom selvagem,
nessa tese dele, ele vai nos dizer que o homem é puro, inocente em seu estado natural. Nós vamos ver que vai influenciar, inclusive, a nossa literatura do início, o nosso romantismo da primeira fase, que nós vamos estar estudando, a questão do indianismo e outra, nós vamos estar vendo. Tivemos também um movimento Sturm and Drang, certo? Baseado na peça Tempestade e Ímpeto. Esse movimento ele vai ser importantíssimo porque ele vem se opor ao iluminismo. Então agora ele vem se opor ao iluminismo, aos seus ideais de razão sobre a emoção, certo? Então nós vamos ver que o romantismo ele vem contra essa questão. O romantismo ele busca, ele tem como base maior a emoção, o ser, o sofrimento do ser, certo? Ele vai ter o ser como principal objetivo do seu movimento, da sua literatura, da sua arte. E nós vamos ver que, enquanto nós vimos que lá no arcadismo, o autor Arcade, ele de certa forma, ele criava uma história, criava um personagem para viver a sua literatura, para viver o que ele não vivia na realidade. Nós vamos ver que em muitos casos no romantismo, o autor romântico ele vai viver realmente a sua arte. Nós vamos perceber isso. Outra obra que influenciou muito o romantismo no mundo foi o romance Os Sofrimentos do Jovem White, que é de Goethe, certo? Onde nós vamos ver a história de amor vivida por esse jovem aristocrata e todo o seu sofrimento. Esse romance ele teve sucesso imediato, né? É a partir desse romance, com todo esse sofrimento, esse idealismo, esse exagero, que nós vamos ver surgir o termo amor pelo amor, morrer por amor, que vai influenciar uma parte. Nós vamos estudar aí a segunda geração romântica e vamos perceber esse exagero, esse egocentrismo, esse amor acima de tudo. E outra coisa que influencia também o romantismo são as obras de Lord Byron. Lord Byron, que nós vamos ver um autor que, se nós fôssemos analisar a sua vida conturbada, nós vamos ver, hoje em dia nós chamaríamos ele de um popstar. Ele lançou bases desse ultra-romantismo, do amor exacerbado, do viver sem limites, certo? Viver sem padrões. Então nós vamos ver tudo isso aí, Lord Byron. Vamos ver que na segunda geração romântica no Brasil, principalmente na poesia, nós vamos ver muitos autores se influenciarem por a obra de Lord Byron. Bom, então nós falamos ali um pouco do contexto do que vinha acontecendo no mundo, no romantismo. Nós sabemos que ele vai acontecer primeiro na Europa, e daí a gente sabe que no Brasil sempre chega um pouco atrasado, porque nós sabemos que o Brasil, com relação a esses outros, o Brasil é jovem. O Brasil está nascendo nesse período, melhor dizendo. Certo? Aí vamos agora perceber um pouco do que acontecia no Brasil, do que começou a acontecer no Brasil nesse período, no período em que o romantismo começa a chegar aqui, século XVIII, final do século XVIII, ali até meados do século XIX. Como nós já dissemos, nós estamos agora numa era romântica. Esse período na literatura o romantismo inicia a chamada Era Romântica, ou a Era Nacional, que também pode ser chamada Era Romântica por ter sido iniciada por o romantismo. Como eu já disse, esse é um dos períodos, uma das eras mais estudadas, onde tem as escolas que são mais trabalhadas em vestibulares, no Enem e em outros tipos de prova. Bom, o que vinha acontecendo no Brasil? A ascensão da burguesia, isso nós vamos ter no mundo, essa nova elite chamada. No Brasil, propriamente dito, nós vamos ter a chegada da família real, que vem para cá em 1808, certo? Aí nós vamos começar a ter ali uma família real, vem toda uma tradição, toda uma modificação. A colônia começa a se modificar, daí a colônia passa a ser independente, aí nós vamos ter a independência do Brasil, a criação da imprensa. Nós vamos ver que a criação da imprensa ela vai ser muito importante, porque grande parte das obras que hoje nós conhecemos como romance, é isso. Quando nós falamos de romance, nós estamos falando de uma forma narrativa longa, com capítulos, com diversos personagens, diversas tramas,
certo? Então, por isso que quando nós falamos romance romântico, é porque é isso, o romance, quando a gente se refere a esse, é um gênero textual, gênero literário. Então, a imprensa ela vai ser muito importante, nós vamos falar mais para frente. Nós vamos ver que grande parte dos romances, eles estrearam, eles aconteciam, eles eram lançados em folhetins, em pequenos, em alguns jornais, e cada capítulo era lançado semanalmente ou quinzenalmente, a depender do jornal. Ou seja, é como nós assistimos hoje uma série. Cada semana ou cada dia nós temos um capítulo. Não é o romance hoje como nós vemos já em livro fechadinho. Nós temos também a construção do Museu Nacional, né, que inclusive, infelizmente, passou por um incêndio terrível no ano de 2018. A fundação do Banco do Brasil, tivemos aí decretos de abertura, ou seja, o Brasil agora é independente, ele abre-se as portas para outros países, e aí vindo outras nações, outras culturas, temos também novas culturas, novos conhecimentos. É uma literatura como eu já disse, da era nacional. O romantismo ele nos traz aí essa ascensão e nós vamos ver que os poetas ele vêm também em busca de uma nova forma de literatura, de uma certa liberdade literária. É o momento que a gente vê realmente o autor brasileiro, a literatura brasileira com sua cara, trazendo um pouco de influência de fora, mas agora já com uma certa liberdade. O romantismo, como nós já dissemos, ele é um movimento de oposição ao classicismo. Nós vamos lá para o classicismo, onde vem com a razão, o neoclassicismo do realismo, a razão, o trabalhar o universo, o racionalismo, o iluminismo, que traz a questão da ciência. Agora não, nós vamos ter o homem, os seus sentimentos acima de tudo, ele ao invés do universo, o seu próprio mundo, o seu próprio umbigo, vamos dizer assim no popular, né? Ele vai surgir, o romantismo surge na Europa ali no século XVIII, indo mais ou menos até meados do século XIX. Isso na Europa, ele começa a surgir o romantismo. Bom, nós vamos ver também no romantismo, gente, uma diversidade de texto, né? Inclusive nós vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar ele separadamente, nós vamos ter o texto em prosa, que são os romances, nós vamos estudar os momentos românticos. Como eu já disse, o romantismo no Brasil ele é dividido em 3 fases, mas geralmente a gente divide essas fases para a poesia, porque o romance nós vamos ver que ele não é dividido por fase, ele é por temática. Nós vamos estudar o romance e vamos ver que a sua divisão é por temática. Então nós vamos ver também o teatro. O teatro não tem muito o que discutir. Nós vamos ter como principal representante aí Martins Pena, né? Isso com suas como é que se diz, suas peças de costumes que retratam um pouco costumes da sociedade, certo? Alguns tabus de uma forma bastante cômica. Então, nós temos como principal Martins Pena. E a poesia, que nós vamos estudar suas 3 fases, a fase indianista, a fase ultrarromântica e a fase condoreira, ou chamada, que já é a fase ali que já trabalham, já vai um pouco para o final do romantismo, a terceira fase, já entrando um pouco no realismo. Essa fase condor, a fase da liberdade, a fase em que o autor começa a fugir um pouco de temas próprios, temas individuais, foge um pouco do individualismo e busca um pouco do universal, de lutas nacionalistas, de lutas de classe, lutas por liberdade. Nós vamos ver nessa terceira fase da poesia brasileira, da poesia do romantismo brasileiro. Característica. Como eu já disse aqui, o romantismo é um movimento artístico que representa a burguesia, certo? Que é essa nova elite. Os romances, ou seja, quem poderia ler nesse período? Quem era o leitor? Quem era o consumidor desses romances, dessas obras literárias? A burguesia em ascensão, os ricos em ascensão desse período, certo? Então, nós vamos ter uma literatura que escreve para eles, que venera, que traz um pouco dos costumes, dos valores burgueses. Como característica, nós vamos ter o egocentrismo, não é isso? Aquela questão do poeta, do autor voltado para si, do eu, para o meu problema, aquela questão do indivíduo como sendo o centro da existência, o seu problema, a minha dor vale mais do que tudo.
Nós vamos ter também, isso daí nós vamos ver presente essa questão do egocentrismo, principalmente no ultrarromantismo, em que os autores vão viver seus amores inimagináveis, idealizar mulheres inacessíveis, cultuar o seu sofrimento, a sua dor, e buscando às vezes até na morte a salvação, o descanso para tanto sofrimento. Temos também como outra característica o nacionalismo, e aí nós vamos trabalhar um pouco com a criação do herói nacional. Aí o nacionalismo a gente já vê um pouco da primeira geração da poesia romântica, que é o chamado indianismo. Nós vamos ver a criação do índio como sendo, eles vão tentar colocar o índio, ainda de uma forma romantizada, como sendo o grande herói da nação. Buscando ele como o grande herói desse período romântico, dessa nova nação que surge depois de uma independência. A exaltação da natureza enquanto cúmplice do sujeito. Nesse momento nós vamos ter a natureza como cúmplice dos meus amores, aceitação, e não apenas um cenário como a gente via, por exemplo, no arcadismo. Idealização, como eu já falei, do herói. Eles vão idealizar o índio, a figura do índio, uma pessoa forte, uma pessoa honesta, uma pessoa limpa de todos os males, de todos os problemas, um herói. Vamos ter a idealização do amor, como eu já disse, o amor como algo inacessível, o amor platônico, a mulher como ser ideal, ser perfeito. Vamos ter aí a chamada fuga da realidade por meio da morte, e isso principalmente na segunda geração da poesia romântica, não é isso? Aí nós vamos ter aí essa loucura, não é isso? É o que nós vamos chamar de evasão e escapismo. Nós vamos ter o sonho também como uma fuga. Através dos seus sonhos você consegue fugir dessa realidade nua e crua. A loucura, muitas vezes, trazendo como ponto principal desse sofrimento. Então nós temos agora uma nova geração surgindo. Enquanto nós vamos ir lá nos Árcades, eles rebuscando os clássicos, centrado na razão, na beleza estética, tudo. O romântico não. O romântico ele joga isso pro ar. Ele vem com sua nova poesia, com o eu acima de tudo, no centro. Aí nós temos aqui principais princípios burgueses mesmo, que nós vamos ver isso sempre presente nas obras românticas. É o casamento, a religião, a nação, o nacionalismo, que são preceitos, são princípios dessa nova elite que surge. Bom, aí aqui para concluir, veja só, eu trouxe um pouco dessa diferenciação entre o arcadismo, que é a escola literária anterior, e o romantismo, essa nova escola que surge. O arcadismo ele tem a razão, o romantismo ele tem a emoção. O Arcade ele trabalha através da razão, das ciências, da filosofia, como é que se diz, dos clássicos gregos romanos. O arcadismo nós temos o universalismo, o autor Arcade ele busca padrões, princípios universais, lutas universais. Já o romântico não, ele vem para o egocentrismo. A minha luta sou eu, é a luta contra o meu problema é o maior de todos. Eu estou no centro do mundo, meu problema, meus amores, minhas dores, minha solidão está no centro de tudo. Materialismo, ou seja, nós vamos ter um pouco desse materialismo no arcadismo. Já no romantismo nós vamos ter o espiritualismo, né? A questão do céu, a questão da busca da mulher imaginária, da busca do amor imaginário, e até da busca da morte como a fuga de tudo isso. Como os Árcades, nós vimos que eles vão rebuscar um pouco do classicismo. Então ele traz um pouco daquelas métricas da formalidade, de sonetos e outras obras. Já no romantismo nós temos uma certa liberdade aí com relação à questão da obra. Natureza como cenário. O Arcade usa a natureza como cenário. Já o romântico ele usa a natureza como personagem, como presença, como participante do seu sofrimento, da sua dor, do seu momento. Amor racionalizado, nós vamos ver no arcadismo um certo amor racionalizado, dentro da razão, dentro da realidade.
Já no romantismo não, é aquela paixão exacerbada, é o exagero do amor, do ser amado, algo que foge à realidade, algo platônico. Paganismo, nós vamos ver a presença bastante forte dos deuses pagãos, principalmente da literatura da cultura greco-romana, no arcadismo. Já no romantismo, nós vamos ter o cristianismo. O cristianismo ele já vai ter mais uma ascensão. Beleza artística, como eu já disse, como eles estão o arca de rebusca o classicismo com toda a sua beleza, toda a sua arte, toda a sua ciência de certa forma, e já o romântico não. Ele busca a fusão às vezes do grotesco e do sublime. Ele tem uma certa liberdade. E por último, arcadismo, mulher idealizada, romantismo também, mulher idealizada. Nós vamos ver um pouco no arcadismo, principalmente a obra de Marília de Disseu, que também já dá um início em algumas coisas, já dá um pouco do início desse momento romântico. E no romantismo, só que no romantismo de uma forma mais exacerbada, uma idealização mais espiritual, longe do real. Ok? Aí nós vamos ter mais isso. Bom, turma. Aqui eu trouxe para vocês um pouco do panorama histórico que vinha acontecendo, que estava acontecendo nesse período pelo mundo e no Brasil, e um pouco das características. Na próxima aula, nós trabalharemos um pouco da prosa e um pouco da poesia do movimento romântico. Depois de termos visto isso, para não ficarmos com a aula muito extensa, eu achei por bem separar essas duas fases. Primeiro, trabalhar acontecimentos históricos, características do movimento, influências do movimento e depois trabalharmos propriamente dito o movimento, ou seja, com seus autores, seus períodos, suas características, as características de cada obra, obras importantes, ok? E movimentos, divisões que ocorreram nesse momento romântico no Brasil, certo? Então, nos encontraremos na próxima aula com um pouco da poesia e da prosa romântica. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.